Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Hamilton e eu vou te contar uma coisa. Eu sempre fui ligado nessas coisas do sobrenatural. E você sabe que, certa vez, eu lendo um poema de um escritor, me chamou demais atenção. Muito mesmo atenção. O poema tratava-se sobre o anjo que chorava na estrada de Anápolis. Título do poema: O anjo que chorava na estrada de Anápolis. Me chamou a atenção e ele tinha o seu autor, que assinava o poema, Jesus de Aquino Jaime, um poeta, um pensador que dizia ter na vida visto de tudo, mas que se encantara com a visão que ele teve de um anjo que chorava exatamente nessa estrada de Anápolis, no caminho para Goiânia. E ele transformou a visão que ele teve, esse poeta, em versos de uma singular beleza. Acontece que não só ele, poeta, soube do anjo, mas outras pessoas. Eu comecei depois, interessado na matéria, a estudar, a ler sobre o assunto, e fui percebendo que outras pessoas tinham tido a mesma visão ali pela estrada de Anápolis. E será por isso, e exatamente por isso, que eu quero te contar uma história, porque eu fui tocado por tudo isso. Então, para melhor conhecimento de todos que estão acompanhando a minha história, Anápolis é considerada a segunda maior e mais importante cidade do estado de Goiás. Fica, na verdade, a 52 quilômetros da capital Goiânia, onde se concentra o maior parque industrial do estado. Não se pode afirmar, entretanto, que todo mundo que passe pela estrada tenha esse privilégio de ver o anjo de Anápolis. Mas eu me questionei. Ora, se o poeta viu e escreveu versos de singular beleza, se outras tantas pessoas viram, será que eu também terei o privilégio de ter a visão do anjo de Anápolis? Eis a questão. Então era por isso que eu preferia sempre fazer as minhas viagens naquele trecho. E olha que eu viajava muito ali, exatamente porque eu sou de uma região chamada Abadiana, aliás, bastante divulgada no Brasil, lamentavelmente até por tristes acontecimentos que não vem ao caso eu discuti-los agora. Mas eu sou da região de Abadiana. E como eu ia muito até a capital Goiânia, eu pensava comigo, puxa, eu vou passar pela estrada de Anápolis, mas eu prefiro fazer essa viagem de noite, porque eu sempre me lembrava do poema escrito pelo poeta, e aí me vinha exatamente à memória a visão que ele teve do anjo.
Então eu fazia questão de passar por ali à noite. E nós estávamos ainda na década de 70. Para ser mais preciso, o ano era 1978. Eu vinha já num fim de tarde, mês de setembro, 78, caminhando para a boca da noite. Numa das minhas constantes viagens, eu ia passando pela estrada de Anápolis. Eu ia dirigindo e, como eu estava indo para tratar assuntos de política em Goiânia, eu vinha pensando na matéria política. Em 78 a gente já pensava nesses assuntos, apesar de ainda estarmos em pleno militarismo. O presidente da República à época era João Batista de Figueiredo. Então eu estava pensando na abertura política que poderia vir, nas candidaturas que pudessem surgir. Eu sempre fui muito ligado, não à política partidária, mas eu sempre fui ligado nas estratégias políticas. Eu acho que eu tinha um determinado talento para marqueteiro nessa área. Então eu vinha distraído, sozinho no carro e pensando em tudo. Aliás, o carro, vale a pena que eu cite, era um Fiat 147, aquele azul, aquele azulzinho. Era um carro, inclusive, do ano de 1978. Eu vinha no meu Fiat 147, a lua no céu já parecia enorme, bonita. Uma noite de lua cheia, eu percebendo a beleza daquela lua imensa, linda à minha frente. Não tinha pressa, não. Até porque, naquele trecho da estrada, devido à força do poema que me acompanhava, eu sempre diminuía a velocidade. Então, na verdade, eu vinha pensando nos assuntos políticos e, de vez em quando, eu pensava também no anjo da estrada de Anápolis. E aí foi que eu vi. Eu vinha com o Fiat, não estava ainda escuro totalmente, mas a lua já no céu, e eu avistei a uma distância de uns 100 metros mais ou menos, uma mulher toda vestida de branco na margem esquerda da estrada de Anápolis. Eu pensei na hora que fosse alguém esperando uma carona para Goiânia. E interessado, eu prestei atenção no vulto, porque você sabe, eu digo vulto porque o carro vem numa determinada velocidade, de forma que você tem que olhar para frente e não nas laterais. Você pode até olhar para as laterais, mas com uma certa rapidez. E assim mesmo, apesar da velocidade, por volta dos 80 km horários, você vê, eu não vinha correndo muito, eu consegui olhar assim com o rabo de olho para o lado esquerdo e percebi que a mulher estava trajando branco e se tratava de uma mulher muito bela, bonita. Quando eu cruzei com o vulto, eu notei que a mulher fizera um lento gesto com a mão esquerda, como se estivesse acenando para mim. Mas ainda assim eu não dei grande importância, porque eu não sou desses de ficar parando para qualquer pessoa que me acena numa estrada. Apesar do ano ser 1978, já se tinha muita história de violência na estrada. Então eu vi que teve o aceno por parte da mulher, mas não significaria que eu iria parar. Entretanto, eu confesso que se eu estava a 80, eu diminuí para 60, o carro foi a 40 por hora. Quer dizer, eu estava numa velocidade, inclusive, aquém do que se pretende numa rodovia. Você sabe que a rodovia é assim, você não pode exagerar na velocidade, mas também você não pode diminuir muito a marcha, porque fica perigoso dos dois jeitos. O excesso de velocidade
é perigoso, e quando você diminui, é perigosa também uma colisão traseira. Mas eu diminui bastante. De 80 eu fui a 60, 60, 40 por hora, um pouquinho menos de 40. Eu olhei para trás, assim, ajeitando o retrovisor, exatamente para ver a mulher. E para minha surpresa, eu não vi mais nada. Eu não vi mais nada, apenas o acostamento, o capim rasteiro. Ué, mas não é possível? Cadê a mulher? Notei também que eu estava a poucos metros do quilômetro 23 e confesso que quando eu procurei a mulher e não encontrei, eu naquela hora senti um leve arrepio em todo o meu corpo. Mas eu tinha que dar sequência à minha viagem. Passou pela minha cabeça até fazer um retorno para verificar. Será que eu também vi alguma coisa que se possa relacionar com o anjo da estrada de Anápolis? Segui viagem. Bom, eu tinha que resolver os problemas em Goiânia, capital. Então fui a Goiânia, resolvi os problemas e no outro dia seguinte, mais ou menos naquele mesmo horário, eu de novo entrei no Fiat 147 azul e fazia agora a viagem de volta para minha cidade, para minha terra. E teria que passar pela estrada de Anápolis. Quando eu digo estrada de Anápolis, é a proximidade com a cidade de Anápolis, o trevo de Anápolis. Então, no outro dia, quase a mesma hora e no mesmo lugar, não é possível. Não é possível. Eu tornei a avistar o belo vulto feminino. Só que desta vez, a mulher não estava de pé. A mulher estava sentada num tronco de árvore que não percebera eu da primeira vez. Senti que agora ela olhava diretamente para mim e me olhava com uma profunda intensidade, e eu tive a certeza que era uma mulher, porque da primeira vez que eu passei, eu não fiquei assim com essa visão claríssima, embora fosse um belo vulto, um vulto feminino, mas eu não tinha visto com tanto detalhe como desta vez agora eu via. Era de fato uma mulher. Mais uma vez eu pensei que pudesse ser alguém querendo uma carona. Da mesma forma, após cruzar o vulto, eu arrisquei olhar para trás e novamente o vulto subitamente desaparecera. Não é possível. Desta vez eu senti medo mesmo. Se da primeira vez eu havia sentido um arrepio que correu todo o meu corpo, desta vez, como tive a visão clara que se tratava de uma mulher e que ela estava sentada naquele tronco e me olhava, desta vez eu senti um medo terrível e, ao invés de ter diminuído a velocidade do carro, eu não sei porquê, mas eu acelerei o carro para que ele fosse mais veloz. Eu tinha certeza absoluta de que alguma coisa não estava de acordo. Foi quando eu me lembrei de que não era uma atitude correta aquela minha de querer correr, de querer fugir. Eu era um homem de fé, eu sempre fui um homem ligado à religião, de muita fé. Eu era do tipo que, em 78, eu não perdia nenhuma missa. E eu amava o poema que o poeta escrevera sobre o anjo que ele tinha visto chorando naquela estrada de Anápolis.
temente às coisas do céu, e por isso mesmo eu me lembrei logo dos santos, dos arcanjos, da minha devoção, e só voltei para casa naquela noite porque era mesmo uma obrigação voltar. Embora eu tivesse agora sentido não o medo mais, mas como eu havia me lembrado bem do poema escrito, eu tive até vontade de chorar, porque eu percebia que aquela mulher que eu vi sentada naquele tronco estava numa solidão profunda às margens daquela rodovia. Mas as minhas viagens naquele 78 setembro não cessariam por aí. Eu teria novos compromissos em Goiânia, até porque as coisas estavam bem encaminhadas. Eu tinha começado a atender um futuro candidato a deputado de Goiânia e de vereador. Quer dizer, o meu escritório de promoção de figuras políticas parece que estava caminhando. Então eu voltei novamente, mais ou menos naquele horário. Só que agora eu vinha já com um certo receio, um certo medo de chegar ao quilômetro 23 da BR-060. Hoje está, inclusive, a rodovia com o mesmo nome. Depois continua com BR-123 Belém-Brasília. E apesar do medo, tomei o tino de parar. E aqui, o tronco, eu vi a mulher aquele ali, pois eu vou parar aqui. E quando eu olhei no relógio, 18 horas, vocês sabem que às 6 horas da tarde é uma hora extremamente espiritual, especialmente para quem comunga da fé católica. Então, às 6 horas, a hora da Ave Maria, eu parei o carro. O meu Fiat 147 azul, exatamente ali. Falei, puxa, eu queria, Senhor Deus, minha Nossa Senhora, eu queria entender o que aconteceu nas 2 vezes anteriores. Desta vez, a mulher... Peraí, eu ia dizer que desta vez a mulher não estava no toco, sentada. Não. Mas ela estava. É ela. Só que eu parei o carro. Eu estava inclusive fora do carro e vi a mulher sentada no chão. Inclusive, a cabeça repousando a face esquerda sobre o braço esquerdo, apoiada no tronco. Ela não se sentara no tronco, mas no chão. Entenderam a cena? Ela sentou-se no chão e repousava a cabeça, a face esquerda, sobre o braço esquerdo. E agora eu percebi. Ela chorava. A mulher chorava. Eu fui sentindo aquele medo que é natural, especialmente de pessoas pouco preparadas, como era exatamente o meu caso, para esse tipo de encontro. Mas ela chorava. Eu, devido ao medo que eu senti, eu não tive coragem de atravessar a pista, porque o tronco ficava do outro lado. Mas de onde eu estava, a minha visão era clara. Até porque, de novo, a lua iluminando aquele trecho. E eu ouvia e percebia claramente que aquela pessoa que eu sabia era uma mulher, estava chorando. De repente, o medo que me bateu arrefeceu. Ele foi passando. Eu já não tinha mais
tanto medo, até que ele se dissipou totalmente, porque aquelas lágrimas eram de um choro sentido, um choro profundo mesmo, e me induziram à certeza de que era realmente alguém precisando de ajuda. E eu nunca havia negado ajuda a ninguém, porque isso não é do meu feitio. Tudo bem que eu era uma pessoa que estava promovendo políticos, e até por isso mesmo eu devia ter essa qualidade de ser ligado no ser humano, ser ligado na pessoa humana. Eu me preocupava com o outro. Então, eu estava no quilômetro 23 da rodovia. Eu já tinha aberto a porta do Fiat para voltar para ele, para dentro dele. Mas eu não entrei, apesar da porta aberta do Fiat, eu não entrei, eu continuei do lado de fora. Senti que o vulto me olhava com aqueles olhos tristes, sem se levantar e sem tirar a cabeça repousada sobre o braço. Pude ver a sua boca entreaberta, como se fosse me dizer alguma coisa. Mas aí eu tive a grande surpresa. A figura foi se desvanecendo, lentamente se desvanecendo, até que sumiu, como se transformasse numa fumaça. O vestido dela era branco, era como se transformasse numa fumaça também branca e desaparecesse na minha frente. Foi na minha frente. O meu pavor foi imenso. Senti um frio e arrepios por todo o corpo. Quando ela desapareceu, aí sim eu abri a porta do Fiat 147, entrei no carro e liguei o motor e parti. Destino Goiânia. Mas durante toda a viagem eu fiquei bestificado com tudo. Bestificado. Em Goiânia, atendi os pedidos dos políticos. Eu estava no preparo de todo o material para a campanha promocional, a feitura de santinhos, camisetas, canetas, aquelas coisas todas. Eu trabalhava exatamente com isso. Isso no ano de 1978. Se imagine se fosse nos dias atuais. Fiz todo o atendimento e lá mesmo, em Goiânia, eu sabia de uma pessoa que era entendida nesse assunto. Então, terminado o atendimento para o político que não era ainda, seria candidato a vereador do outro ano, do ano vindouro, eu conversei com ele sobre uma parente. Na verdade, ele havia me dado uma abertura. Ele me dizia o seguinte, esse candidato a vereador, que ele estava entrando nessa, uma vez que for orientado por uma pessoa espírita, de que ele devia fazer isso. Ele tinha que dar o seu quinhão a favor do povo, ele tinha uma orientação espiritual. Então eu aproveitei esse gancho, eu já conhecia essa conversa dele, e eu perguntei para ele sobre essa pessoa. E ele foi tão gentil que ele me levou ao encontro dessa pessoa. Essa pessoa espírita em Goiânia. E essa pessoa me assegurou, ela me disse que eu havia tido encontro com alguma alma ou espírito sem descanso
buscando alguma coisa, precisando de alguma coisa. E o que sinalizava isso foram as lágrimas. Eu vi essa pessoa chorando. Era uma mulher. Então essa pessoa espírita me orientou que eu fizesse orações. Eu falei, mas como que eu vou fazer as orações? A pessoa disse, destine as orações ao anjo da estrada de Anápolis. Você não sabe o nome, mas esse espírito e essa alma entenderá que você está dirigindo as orações para ela. Só isso. Falou, só isso. E vamos ver o que acontece. Fiz as orações, inclusive muitas, junto com ele. E quando eu voltei, eu acabei voltando para casa num horário diferente. Portanto, eu não tive a visão na minha volta de Goiânia. E depois, eu não sei porque eu fazia a viagem, mas via Nerópolis. Quem conhece a região sabe. Quando você escolhe fazer a viagem via Nerópolis, você acaba passando por um caminho diferente. Mas toda vez que eu passava por aquele quilômetro, no caminho de Anápolis, no quilômetro 23, ainda que eu não tivesse a visão, ali eu diminuía a velocidade do meu carro e fazia as orações voltadas para o anjo que ficava naquela estrada. Depois acabei tendo contato com o mesmo vereador para o qual eu trabalhei. Eu acho que posso até falar o primeiro nome dele, Washington. Ele acabou me dizendo que ele conheceu também outras pessoas que tiveram a mesma visão que eu tive, inclusive ele próprio. Mais tarde, acabei tendo contato com outra pessoa espírita que me alertou. Disse que esse tipo de visão realmente acontece com outras pessoas e pode ser sempre duas coisas. Alguém pedindo ajuda, ok, pode ser, como poderia ser algo terrível, esperando licença para embarcar no carro. Geralmente esse tipo de assombração espera ser chamado ou ter licença para atravessar a estrada, córrego, ponte. Uma vez que você autorize, a pessoa, a assombração no caso, vem e embarca com você. Essa pessoa me disse uma coisa interessante. Falou, olha, observa que você estava de um lado da pista, no acostamento, e ela estava do outro lado. E em nenhum momento você sinalizou para que ela viesse ao teu encontro. Tudo bem, você não fez isso até por medo, por algum tipo de cisma. Mas se você tivesse autorizado que ela viesse, ela teria embarcado com você. E aí eu não sei o que poderia ter te acontecido. Ainda que você não sofresse agressão de ordem física, o que acontece nunca se sabe, mas sei lá, há casos de loucura. Eu já atendi aqui pessoas que deram carona para assombração e que ficaram loucas, e ficam loucas para o resto da vida. Ainda bem que você não o fez. Poderia ser alguém só precisando das orações, mas poderia ser alguém querendo essa sua autorização. Eu não posso afirmar que tenha sido um anjo. Em alguns casos, o resultado pode até ser um acidente fatal. Eu falei, mas como assim? Ele falou, olha, muitas vezes a pessoa vem na estrada sozinha. Normalmente isso acontece com quem está só. Vê, tem a visão, para, autoriza a pessoa, atravessa a ponte, pista, alguma coisa do gênero, embarca no carro e acontece um acidente fatal. Meu Deus, eu parava para pensar nisso tudo. E a única coisa que eu fazia dali para frente
com toda a fé que eu tenho em Deus e Nossa Senhora, era para que eu nunca mais tivesse esse tipo de visão. E graças a Deus foi o que aconteceu. Eu nunca soube direito se eu devesse acreditar na pessoa espírita lá de Goiânia, que me deu a orientação das orações, ou se eu devesse de fato acreditar no espírita que me alertou que podia ser coisa ruim. O vulto, por certo, seria, segundo essa pessoa que me alertou que pudesse ser coisa ruim, seria alguma mal-amada mulher buscando vingança e novas paixões. Ele disse: olha, a gente nunca sabe ao certo. Por isso, foi boa a tua atitude, mesmo sem saber, você agiu de maneira correta. Eu só sei que me encantava com o poema escrito por aquele poeta sobre o anjo da estrada de Anápolis. Talvez por isso eu tivesse romantizado até a visão da primeira vez. É que o poema escrito pelo José Joaquino Jaime, poeta, pensador, realmente romantizava muito o anjo que ele teve a visão ali naquela estrada. Mas segundo essa pessoa espírita que me orientava, ele disse que é uma coisa que é fundamental para que seja um anjo. Tem que ter asas. Para que fosse um anjo, teria que ter asas. Ele perguntava a mim: você viu asas, Hamilton? Você viu asas nessa mulher? Não. A visão de asa eu não tive. Não sei de que forma você vai concluir. Eu só sei que, apesar de ainda hoje fazer esse trajeto, eu nunca mais tive essa visão. Mas se você já ouviu falar do anjo de Anápolis, da estrada de Anápolis, coloque aqui nos comentários, por favor. Eu sou Hamilton José, espero que você tenha curtido a minha história. Dá o teu joinha, deixa o teu comentário, se inscreva no canal e, se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.